Princípio da moralidade. O princípio da moralidade, que também está previsto de forma expressa no caput do artigo 37 da Constituição Federal, impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Dessa forma, além da legalidade, os atos administrativos devem subordinar-se à moralidade administrativa. Muito se discutiu sobre a existência da moralidade como princípio autônomo, uma vez que o seu conceito era considerado vago e impreciso. Dessa forma, a doutrina entendia que, na verdade, o princípio estava absorvido pelo princípio da legalidade. No entanto, tal compreensão encontra-se prejudicada, uma vez que a própria Constituição Federal incluiu os princípios da legalidade e moralidade como princípios autônomos, ou seja, tratou cada um de forma individual. Ademais, são diversas as previsões de condutas contra a moralidade administrativa apresentadas na Carta de 1988, como, por exemplo, o artigo 37, parágrafo 4º, que dispõe que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. O artigo 14, parágrafo 9º, com a redação da Emenda Constitucional de Revisão número 4.1994, que dispõe que os casos de inelegibilidade devem proteger, entre outras coisas, a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato, e o artigo 85, inciso 5º, que considera crime de responsabilidade os atos do Presidente da República contra a probidade administrativa. Com efeito, o artigo 5º, inciso 73, dispõe que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo à moralidade administrativa. A Lei 9.784/1999 também prevê o princípio da moralidade em seu artigo 2º, caput, obrigando, assim, a administração pública federal. O parágrafo único, inciso 4º, do mesmo artigo, exige atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Dessa forma, podemos perceber a autonomia do princípio da moralidade. Nessa linha, Maria Silvia Zanella de Pietro dispõe que sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa. Assim, podemos observar uma atuação administrativa legal, porém imoral. Por exemplo, pode não existir nenhuma lei proibindo um agente público de nomear o seu cônjuge para exercer um cargo em comissão no órgão em que trabalha, ou seja, o ato foi legal. Contudo, tal ato mostra-se imoral, pois a conduta ofende os bons princípios e a honestidade. Jurisprudência. Com base nos princípios previstos no caput do artigo 37, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimentos sobre a vedação do nepotismo na administração pública, sendo que o fundamento decorre diretamente da Constituição, não havendo necessidade de lei específica para disciplinar a vedação. Vejamos, súmula vinculante número 13, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Entretanto, há uma pequena restrição em relação aos cargos de natureza política. Inicialmente, o STF possui o entendimento de que a súmula vinculante 13 não seria aplicada aos cargos de natureza apolítica, como ministros e secretários de Estado, RI 579.951, julgado em 20 de agosto de 2008. Atualmente, todavia, o entendimento é de que a vedação deve se analisar caso a caso, de tal forma que a nomeação para cargo de natureza política não afasta a aplicação da súmula vinculante 13 automaticamente. Assim, somente estará caracterizado o nepotismo, nos cargos de natureza apolítica,
Se o nomeado não possuir capacidade técnica para o cargo ou ficar demonstrada a troca de favores ou outra forma de fraudar a legislação, RCL 7.590/PR, RCL 17.102/SP. Em resumo, podemos dizer que a nomeação de um irmão para ocupar um cargo de natureza administrativa ofende os princípios da moralidade, impessoalidade, igualdade e eficiência. Porém, a nomeação do irmão do prefeito para exercer o cargo de secretário municipal, natureza política, ofenderá a Constituição se ficar demonstrada a falta de capacidade técnica do nomeado ou ainda a troca de favores ou outro meio de fraude da lei. Devemos considerar, portanto, que um ato até pode ser legal, mas se for imoral, é possível a sua anulação. Com isso, a moralidade administrativa ganha um sentido jurídico, permitindo até mesmo o controle judicial do ato. Com isso, caso a autoridade administrativa atue de forma imoral, o ato poderá ser anulado pelo Poder Judiciário. Não significa, pois, que os princípios da legalidade e da moralidade são indissociáveis. Na verdade, eles estão muito relacionados, sendo que, na maior parte das vezes, as pessoas acabam infringindo os dois simultaneamente. Diga-se, muitos atos imorais são também ilegais e muitos atos ilegais também são imorais. Cumpre observar que o princípio da moralidade se aplica às relações entre a administração e os administrados e também nas atividades internas da administração. A extensão aos particulares é muito importante, uma vez que não são raros os casos de formação de conluio buscando fraudar a realização de licitações públicas. Nesses casos, um pequeno grupo de empresas se reúne para obter vantagens em seus relacionamentos com a administração. Tais condutas mostram-se, além de ilegais, imorais e desonestas. De acordo com as lições de Gustavo Bachet, o princípio da moralidade divide-se em 3 sentidos. A. Dever de atuação ética. Princípio da probidade. O agente público deve ter um comportamento ético, transparente e honesto perante o administrado. Assim, o agente público não pode sonegar, violar nem prestar informações incompletas com o objetivo de enganar os administrados. Não pode um agente se utilizar do conhecimento limitado que as pessoas têm sobre a administração para obter benefícios pessoais ou prejudicar indevidamente o administrado. B. Concretização dos valores consagrados na lei. O agente público não deve limitar-se à aplicação da lei, mas buscar alcançar os valores por ela consagrados. Assim, quando a Constituição institui o concurso público para possibilitar a isonomia na busca por um cargo público, o agente público que preparar um concurso dentro desses ditames, proporcionar a isonomia, estará também cumprindo o princípio da moralidade. C. Observância dos costumes administrativos. A validade da conduta administrativa se vincula à observância dos costumes administrativos, ou seja, as regras que surgem informalmente no cotidiano administrativo a partir de determinadas condutas da administração. Assim, desde que não infrinja alguma lei, as práticas administrativas realizadas reiteradamente devem vincular a administração, uma vez que causam no administrado um aspecto de legalidade. Por fim, vale anotar que a doutrina considera que a imoralidade surge do conteúdo do ato. Por conseguinte, não é preciso a intenção do agente público, mas sim o objeto do ato prática. Logo, um ato pode ser imoral, ainda que o agente não tivesse a intenção de cometer uma imoralidade. Por exemplo, o ato de nomeação de um parente para um cargo em comissão é imoral, ainda que a autoridade não saiba que o nomeado é seu parente ou mesmo que a intenção fosse efetivamente melhorar a qualidade dos serviços públicos e não favorecer o familiar.